Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no nosso canal Mordente Tarô. Meu nome é Márcio e o nosso tema hoje vai ser sim ou não. Faça uma pergunta e nós vamos te dar aí a resposta positiva ou negativa. Gente, eu já fiz essa tiragem, vocês gostaram, por isso que eu estou repetindo. Só que as pessoas pediram para eu não me atrelar tanto à parte de relacionamento, então eu vou tentar dar uma resposta aí o mais abrangente possível e vocês encaixam diante da pergunta que vocês estão fazendo, tá bom? Aí vamos ver se vocês preferem desse jeito ou do jeito que eu fiz a outra vez, mais voltada aí para a parte afetiva mesmo, tá bom? Aí vocês deixam aí nos comentários, caso prefira, do jeito que vai ser feito hoje ou do jeito que eu fiz a outra vez, tá bom? Então vamos lá. Eu vou tirar um arcano maior para cada opção e uma carta do tarô para a gente desenvolver um pouco a respeito do assunto, tá bom? Então vamos lá, sim ou não. Eu tenho aqui primeira opção, quartzo fumê, segunda opção, quartzo verde, citrino, terceira, água marinha, quarta, quartzo rutilado, quinta e ametista, sexta. Então se conectem a uma das pedras, sem pressa, sem ansiedade. Façam isso ouvindo o coração de vocês, tá? Lembrando que aqui se trata de uma tiragem coletiva que envolve muitas energias, então façam as filtragens necessárias para a sua realidade. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu telefone está no descritivo do vídeo. É só entrar em contato que eu passo as informações necessárias, tá bom? Então vamos lá. Vamos ver sim ou não. Sim ou não. Para quem se conectou com o quartzo fumê. Sim ou não para quem se conectou com o quartzo fumê. Vamos lá? Sim ou não para quem se conectou com o quartzo fumê. Sim ou não para quem se conectou com o quartzo verde. Sim ou não para quem se conectou com o quartzo verde. Posso ouvir mais de uma opção? Pode, só fazer perguntas distintas aí, pode ouvir todas elas. Sim ou não, citrino. Sim ou não, citrino. Sim ou não, água marinha. Sim ou não, água marinha. Sim ou não, quartzo rosa. Sim ou não, quartzo rosa. E sim ou não, ametista. Deixa eu só puxar um pouco mais para cá para caber aqui. Sim ou não, ametista. Sim ou não, ametista. Agora vamos lá com o outro deck. Sim ou não, quartzo fumê. Mostra pra gente, universo. Sim ou não, quartzo fumê. Sim ou não, quartzo fumê. Sim ou não, quartzo fumê. Mostra pra gente. Sim ou não, quartzo fumê. Sim ou não, quartzo fumê.
Sim ou não, quartzo fumê. Desculpa, sim ou não é quartzo verde. Sim ou não, citrino. Sim ou não, água marinha. Sim ou não, quartzo rosa. Sim ou não, ametista. Vamos lá? Então vamos lá, começando com o quartzo fumê, né? Nós temos arcano maior, diabo. E a carta de complemento, um 2 de ouros. O diabo, gente, geralmente nos responde no sim ou não como uma resposta negativa, né? O diabo é uma carta de posse, de obsessão, de ciúmes, da gente preso a uma situação, da gente ali amarrado, né, conectado a algo. Precisa soltar essa energia para que as coisas possam acontecer, para que as coisas possam fluir, para que as coisas possam se fazer. A carta de complemento é um 2 de ouros, uma carta que pede para vocês obterem o equilíbrio, buscarem aí o equilíbrio. A resposta, por enquanto, é negativa, porque não é que a coisa é não, é que vocês estão tão presas, tão bloqueadas, tão obcecadas com a ideia que vocês não deixam ela acontecer. Então, isso, o diabo aqui ele não vem como sendo um não absoluto, ele vem como as coisas travadas, as coisas não fluindo, as coisas não acontecendo. Então, precisa-se de um equilíbrio para que essa situação mude. Precisa-se de um equilíbrio para que essa situação possa acontecer aqui de um jeito melhor, menos complicado, menos difícil aí para vocês. Ou para você, desculpa, né? Então, ou seja, faça o Salmo 91 uma vez ao dia, no mínimo aí 21 dias. Tente limpar essa energia. Tente liberar um pouco essa energia mais densa, mais pesada, mais estagnada. Tente trazer um pouco mais de equilíbrio, aos Deus confirmando a leitura. Tente trazer um pouco mais de equilíbrio, tente trazer um pouco mais de fluidez. Enquanto vocês não conseguirem se equilibrar diante dessa situação, a resposta é não. A partir do momento que vocês conseguirem trazer um equilíbrio para a situação, seja do que for, vocês conseguem mudar essa resposta e ela passar a ser um sim. Mas enquanto vocês estiverem vibrando o que estão vibrando hoje, essa posse, essa obsessão, esse pensar direto sobre essa situação, a resposta é não. Tem que dar aqui fluidez, tem que deixar as coisas acontecerem, tem que deixar as coisas se fazerem, tá bom? Vamos ver agora para quem se conectou com o quartzo verde. Sacerdotisa. A sacerdotisa é uma resposta, é uma carta que ela responde positivamente. A sacerdotisa só responde negativamente em termos de comunicação. Tipo, se você perguntou, vão me telefonar, vou receber alguma mensagem, alguma notícia, aí a resposta é não. Devo procurar? Não. Do contrário, ela responde positiva para tudo. A sacerdotisa é uma carta que pede também para vocês usarem mais a intuição de vocês. Vocês, principalmente mulheres, vocês têm um poder intuitivo muito grande e vocês muito pouco usam esse poder intuitivo. Então procurem aí usar um pouco mais a intuição de vocês, tá? A carta de complemento é um cavaleiro de espadas. O que o cavaleiro de espadas nos fala? O cavaleiro de espadas é um cavaleiro muito racional, mas o cavaleiro de espadas ele também nos traz a racionalidade, ele nos traz também a verdade, né? Então sacerdotisa com o cavaleiro de espadas. Tente ouvir um pouco mais a sua intuição, mas haja também de uma forma racional, né? Cuidado aí com rispidez, cuidado aí com, com muitas vezes passar uma impressão meio de frieza, porque a sacerdotisa ela é uma carta de uma pessoa que controla muito as emoções. E o cavaleiro de espadas ele passa até um pouco de frieza, né?
um pouco de que não está muito interessado. Vocês vão ter que fazer agora a adaptação para a pergunta que vocês fizeram, né? Então procurem aí não aparentar também tanta frieza, procurem ser um pouco mais é, acessível à situação, seja em que tipo de pergunta vocês colocaram ela aí. A sacerdotisa é uma carta que fala de emoções fortes, emoções verdadeiras, emoções ali grandes dentro de nós, porém a gente não mostrando, a gente não verbalizando, a gente não colocando isso para fora. Exemplo, fulano gosta de mim, gosta, mas não mostra. Gosta, mas esconde. Meu chefe está satisfeito com o meu trabalho? Tá, apesar de não aparentar, apesar de não demonstrar aí o contentamento, tá? Então a sacerdotisa ela é uma carta que nos responde no sim ou não, o sim, não somente para comunicação. Não procuro, não mando mensagem, não vou atrás, não é só para essa parte, tá bom? Vamos ver agora o que o tarô nos responde ao citrino, sim ou não. Nós temos a carta da lua. A lua, gente, ele é uma carta que nos fala muito de ilusão, né? Então, a lua geralmente nos responde um não, mas a lua nos responde não porque muitas vezes a gente está meio iludido com a situação. Então, quando vem a lua, ela nos pede para colocarmos um pouco mais os pés no chão, tentarmos olhar as coisas com mais claridade, com mais objetividade. E ela vem completando um rei de ouros, e o rei de ouros é o rei da solidez, é o rei da estabilidade. Ou seja, aqui a resposta é não, porque fala que muitas de vocês estão idealizando, sonhando, vivendo aí no mundo de Alice. Ponham um pouco mais os pés no chão. Olhem as coisas com um pouco mais de objetividade. Veja as coisas como elas realmente são. Não tente enfeitar demais o pavão, não. A coruja quis enfeitar tanto filho que furou o olho dela. O diabo quis enfeitar tanto filho que furou o olho dele, né? Então, tentem trazer um pouco mais de objetividade. A resposta é não, porque vocês estão idealizando, sonhando uma coisa que não é ali muito verdadeira, muitas vezes, muito real. Então a necessidade aí de colocar um pouco mais os pés no chão, de olhar as coisas um pouco mais como elas realmente são, né? O rei de ouros é aquela pessoa mais de estabilidade, é aquela situação mais de solidez. Então parem de viajar muito aí na maionese e olhem as coisas um pouco mais como são, um pouco mais de objetividade, um pouco mais de clareza. Água marinha, nós temos a morte. Eita, hoje é o festival de não. A morte é uma carta que no sim ou não, ela nos fala de mudanças, de transformações, mas ela nos fala de não. Por que não? Eu venho aqui com a lua, a mesma carta que saiu na tiragem no arcano maior do citrino. A lua é morte e lua. A morte nos fala de mudanças, de transformações. A lua é uma carta que nos fala que existe emoção, que existe sentimento, tudo isso, mas que a gente muitas vezes não está olhando as coisas como elas realmente são. A lua nos fala da gente confusa emocionalmente falando, mas a gente também muitas vezes olhando para as situações e não colocando muita clareza, não colocando muita objetividade, não colocando ali muita verdade, tá? Então é necessário aqui mudanças, é necessário transformações, e essas mudanças e essas transformações é na forma com que está se vendo a situação. A lua, ela sempre fala de sentimentos, de emoções, mas a lua nos fala da gente muitas vezes ali viajando demais na coisa, né? Romantizando demais situações. E tem horas que a gente tem que romantizar menos e procurarmos sermos mais práticos e mais objetivos diante do que a gente está vivendo. Então a lua, ela vem aqui pedindo assim pra gente: põe um pouco os pés no chão, pare, permita que mudanças e transformações aconteçam aí na sua vida e tente olhar a situação com um pouco mais de clareza, com um pouco mais de objetividade, com um pouco mais de verdade. Porque muitas vezes a gente viaja tanto nos nossos pensamentos ou nas nossas idealizações que a gente cria um mundo que na verdade não é real, né? Então te pede aqui objetividade. Hora de parar, colocar os pés no chão e tentar olhar a situação com mais verdade, né? Porque muitas vezes a gente mesmo se engana, a gente mesmo se auto-sabota, a gente mesmo cria uma série de situações na cabeça da gente que a gente sabe que não é real e a gente continua alimentando aquilo.
Então, a necessidade aqui de colocar um pouco mais os pés no chão e tentar olhar a situação com mais clareza, com mais objetividade, com mais verdade. A resposta é não, porque vocês estão idealizando uma coisa que não é bem ali o que está acontecendo. E, na verdade, a grande maioria sabe que está colocando, idealizando ou colocando uma série de expectativas que não tem muito sentido. Então, a necessidade de colocar os pés um pouco mais no chão. À medida em que se coloca os pés no chão, as respostas mudam também, tá bom? Vamos ver agora quartzo rosa, dependurado. Gente, está acontecendo tudo não. O dependurado, ele responde no sim ou não como um não. Mas o dependurado é uma carta que eu gosto muito, porque o dependurado nos permite olharmos situações de ângulos diferentes, olharmos a situação de uma outra forma, né? Quando a gente olha situações de formas diferentes, as coisas mudam, as coisas acontecem. Então aqui ela é uma carta que responde como não, mas falando que as coisas estão mudando, as coisas estão se alterando. Vem seguido de uma rainha de copas. A rainha de copas é uma carta que fala muito de sentimento, muito de emoção, né? A rainha de copas pede para a gente olhar a situação e lidarmos com a situação de uma forma mais amorosa, de uma forma mais carinhosa, não tentarmos sermos tão rígidos diante da situação, porque a rainha de copas ela consegue o que ela quer com docilidade, com amor, com doçura, ela consegue que as coisas se façam do jeito que ela quer, do jeito que ela deseja. O não aqui do quartzo rosa, ele é muito o seguinte, gente. Vocês precisam começar a olhar a situação por um ângulo diferente. A resposta hoje é não, porque vocês estão olhando a situação de um jeito. Vocês precisam mudar a forma de olhar essa situação e lidar com ela com um pouco mais de amabilidade mesmo, sabe? A rainha de copas ela consegue o que ela quer com jeitinho, com amor, não é para se bater de frente, não é para se ser radical diante das situações. Então a resposta aqui ela é um não, mas é um não pedindo para se mudar, que facilmente vocês mudam isso. É só vocês mudarem o jeito de lidar, é só vocês mudarem a forma de olhar para a situação e a forma de conduzir a situação. Aqui é aquela velha história: quanto mais a gente bate, dá murro em ponta de faca, mais a gente vai se machucar. E aqui provavelmente vocês estão insistindo nos mesmos erros. Então essa carta pede para você ser mais flexível, né? E mudar a forma de encarar, mudar a forma de agir diante da situação. Que é só mudar a forma de lidar com a situação que a resposta muda automaticamente. Tá? O dependurado nos fala exatamente sobre isso. Aqui é muito facinho mudar essa resposta, é só mudar a forma de vocês lidarem com essa situação. Aqui muda rapidinho também a resposta. A ametista, nós temos o Sol nos responde como sim, e um 8 de espadas. Aqui, gente, o Sol ele é fonte de luz, ele é fonte de vida, ele é fonte de calor. O Sol nos traz claridade, nos traz luminosidade, nos traz verdade. Aqui a resposta é sim e fala para vocês o seguinte: o que está bloqueando essa situação são o medo de vocês. Porque vem aqui seguido de um 8 de espadas. O 8 de espadas é a carta do medo, é a carta da autossabotagem. Vocês se travando diante de uma situação, vocês ou a pergunta que vocês fizeram, né? Não se permitindo ver as coisas de uma forma mais clara, mais verdadeira, mais objetiva, caso a pergunta seja feita sobre outra pessoa. Eu falaria que aqui a resposta é sim, mas que essa pessoa se auto-sabota. Ou se for a pergunta com relação a vocês, vocês estão se auto-sabotando. Então, cuidado com a forma de lidar com as situações, cuidado com a forma de olhar as situações. Tente trazer para essa situação um pouco mais de clareza, um pouco mais de verdade, um pouco mais de objetividade. Não permita que os seus medos façam com que vocês fiquem presos diante da situação, que vocês fiquem aí parados diante da situação. Então, sejam mais cuidadosos com o próprio pensamento, porque os pensamentos aqui nos falam que vocês estão se auto-sabotando demais diante da situação. Então, tentem aí olhar a situação de uma forma mais positiva, de uma forma mais favorável também, e não permita ser sabotado pela própria mente de vocês, tá?
Só um detalhe, a outra vez que eu fiz essa tiragem do sim ou não, muita gente não, teve uma pessoa que veio comentando, eu lembrei porque saiu a carta da morte aqui, e que tinha uma morte, uma justiça, significava, obviamente, que era um casamento chegando ao fim. Então, só dar um recado aí para os tarólogos de plantão, essas pessoas que acreditam que fizeram um cursinho aí e já são grandes tarólogos. Primeiro, justiça e morte não significa término e finalização de nada. A morte não é rompimento, a morte é transformações. O tarô ele é uma conjunção de cartas e não somente de duas cartas. Da mesma forma que a morte e a justiça podia significar um fim de um casamento, a morte e a justiça pode significar que a pessoa precisava de mudanças para conseguir trazer para a vida dela um equilíbrio e realizações. Só que o detalhe, a pessoa vem nos comentários, comenta, reclama, e as cartas que tinham saído nem eram a morte e a justiça, era a morte e a imperatriz. Então, detalhe aos nossos tarólogos de plantão, antes de escreverem bobagem, prestem atenção nas cartas que saíram, antes de tentar discutir sobre algum tipo de leitura, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. É uma forma de ajudar o canal a crescer e a melhorar. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. Óbvio que dentro da medida do possível, eu não consigo atender a todos, porque eu faço um vídeo por dia, eu recebo mais de 10 sugestões ao dia de vídeos, né? Então, muitas vezes eu tento juntar 2, 3, 4 perguntas numa única forma de se inscrever aí, tá bom, gente? Mas espero que vocês tenham gostado, espero ter conseguido ajudar, espero ter sido claro aí na forma de me expressar, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.